Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria pedir para vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Há um certo tempo atrás eu disse que já tínhamos virado aquela coisa do ponto de inflexão, que eu falei, olha, tudo bem, estávamos perdendo, agora estamos ganhando. Não significa que a batalha terminou. Obviamente, o adversário vai tentar marcar gols ou marcar pontos, seja lá qual for seu jogo favorito, mas a realidade é que nós viramos. E agora a situação se mostra ainda mais clara nesse sentido. Agora já se torna praticamente impraticável tanto o Bolsonaro na presidência quanto o Lula na cadeia. O bicho está pegando para quem insiste em manter o Lula preso e para quem insiste em manter o Bolsonaro na presidência. A gente sabe que é o mesmo grupo. Eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez pelas participações. Vou trazer aqui alguns comentários que estão passando aqui no canal. Leonardo Estopa, Felipe Teixeira, Roberto Carlos Vidal, Fora Bozo, Maria dos Reis, Lula Inocente, Elizabeth Aparecida Vianello, Panelaço bombou aqui na zona sul do Rio de Janeiro, Bruna Gonçalves, boa noite Estopa, Jennifer Estopinha Luiza, boa noite Bruna, Tony Conceição, virando de bruços, Tony Conceição é pra gente aquele bolsominion predileto. O Tony Conceição, mesmo vendo que o Brasil está pegando fogo, ele consegue manter-se eleitor do Bolsonaro. E é através do Tony Conceição que eu chamo a atenção de vocês que muitas pessoas utilizam-se desse apoio ao Bolsonaro para terem assuntos. São pessoas que, obviamente, não tiveram a mesma oportunidade que os demais, principalmente para aparecerem, e aí, no lugar de pendurarem um pinico vermelho e um cacho de banana na cabeça, eles apoiam o Bolsonaro. Não pensem vocês que é só o Tony Conceição. Aqui na live a gente tem um corpo bombável, a gente tem Ruth Mick, e deixa eu agradecer o pessoal aqui do canal do Estopa, Valdir Alves, boa noite Léo, Roger Lessa, tem que pegar o bicho para os generais que prendem o Lula. Nero da Bozolândia, ele tem demência. Astolfo Didi, Léa Gurgel, Léo, acabei de ver a entrevista do Lula, né? Inclusive ontem eu não fiz o programa, porque atrasou para entrar no ar a entrevista do Lula e acabou que eu fiz acabou que eu furei o programa porque a entrevista do Lula estava rolando ainda. Vanessa Guazelli Paim, chamada perfeita, Léo. Lula livre. Obrigado, Vanessa. Eu queria agradecer a todos vocês que colaboram com o meu trabalho através dos superchats, através dos depósitos nas contas bancárias. E eu queria lembrar que vocês podem ajudar o meu trabalho, obviamente, através do superchat, mas também através do depósito ou através do cartão de crédito, porque tem um PayPal anunciado aí nas descrições desse vídeo. E Oversea Edge fala, Lula is a political prisoner, lawfare. Obrigado, Oversea Edge. É muito importante levarmos as mensagens do Brasil para fora do Brasil. Então, Oversea Edge pode, de repente, até trabalhar nesse sentido, divulgando para a gente os problemas que a gente tem dentro do Brasil, né? Em outras línguas, deixa eu agradecer a vocês então, e olha, eu falo com vocês que estamos realmente num ponto, né, já passamos do ponto de virada e agora estamos numa situação que tem se tornado cada vez mais difícil para o grupo financeiro que apoia o Bolsonaro, porque a coisa foi longe demais. Por mais que uma pessoa alienada de dentro do Brasil consiga acreditar que tudo isso que acontece no Brasil são coincidências, o mundo já percebe que um grupo liberal tomou o Brasil e a Amazônia está sendo queimada em alta velocidade exatamente para que o Bolsonaro possa fazer uma espécie de pagamento de campanha. Ruralistas querem usar a Amazônia a melhor forma que eles têm, até mesmo de transformar a Amazônia em algo disponível para eles, é botar fogo nas árvores, porque ninguém quer preservar
a Amazônia como território, que se preserva, obviamente, é a floresta amazônica. Se eles conseguem destruir a floresta amazônica, já não tem mais razão de se preservar a Amazônia. É por isso que eles fazem essa destruição em tempo recorde. É importante falar também sobre 2 eventos que aconteceram hoje, que são eventos que trazem para a gente uma visão de como as coisas estão mudando. Tony Conceição fala, eu já falei isso umas 100 vezes, e agora eu vou falar com você pela primeira vez sobre os panelaços que aconteceram hoje durante o pronunciamento do Bolsonaro. É muito engraçado que o pronunciamento do Bolsonaro é aquilo que mais humilha os eleitores do Bolsonaro. Numa pesquisa que mostrou hoje que o Bolsonaro tem 48% de desaprovação contra 44% de desaprovação, mais de 60 pessoas concordam que o Bolsonaro deveria ficar calado, que nos mostra que mais de 60 pessoas, na verdade, desaprovam o Bolsonaro, apesar de que não são todas essas 60 pessoas que têm coragem de assumir que erraram na hora que votaram no Bolsonaro. Então, o panelaço é uma demonstração de que está ficando insuportável fingir que o povo apoia o Bolsonaro. E no momento que Marino fala queima ele Jesus, eu chamo a atenção de vocês sobre a importância de fazermos um trabalho que é... o Felipe, deixa eu só comentar, Felipe Teixeira fala, Léo, fala sobre os vídeos do Bruno Sartori. Olha, o Bruno Sartori é o mago da computação gráfica. O que eu tenho a dizer sobre os vídeos do Bruno Sartori é que o Bruno Sartori faz coisas que eu nem sabia que eram possíveis de serem feitas. Então, quem não conhece tem que conhecer. Aquele cara é, sem dúvidas, fantástico com computação gráfica. Ele é muito bom mesmo. E faz vários vídeos engraçados a respeito da política. E no momento que o Marino fala queima ele, Jesus, eu falo com vocês, olha... A solução não é queimar. Essa frase, queima ele, Jesus, é uma das frases mais anticristo que a gente poderia, nesse momento, receber. Olha que interessante, pessoal. Falando um pouquinho sobre a história de Cristo, Cristo, como filho de Deus, ficou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. Cristo, como filho de Deus, se você admite que Deus é mais poderoso, Cristo tinha poder para queimar o diabo, para destruir o diabo. Mas não, Cristo derrotou o diabo sem precisar de queimar o diabo. E quando a gente vê um evangélico usando a frase queima ele Jesus, Marino, a gente vê que o evangélico está sendo anticristo, porque Cristo veio exatamente para ensinar as pessoas que a missão de cada um de nós é resgatar quem está perdido e não queimar, matar, condenar à morte, né, pedir para que fuzilem ou então sair de um helicóptero comemorando a morte de alguém. Então, as atitudes anticristo que a gente tem percebido hoje são protagonizadas pelas falsas igrejas que se dizem evangélicas. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa, Lavredi. Léo, um corpo saudável normalmente é um corpo delgado. Ele voltou com um novo codinome. Lavredi. Obrigado, Lavredi. Faz sentido sim, né? Um corpo saudável, um corpo delgado. Mas não é isso não. O delgado era gordinho. O delgado, ele sumiu da live. Foi no momento que um colega contou o problema dele com a esquerda. Quem aí não sabe, o delgado é uma pessoa anti-Lula. Eu nem considero o Delgado como sendo uma pessoa de direita, nem como sendo um liberal. O Delgado se mostrou na live como sendo um progressista, só que um progressista anti-Lula. É uma coisa muito estranha, né? E esse Delgado, que sempre se mostrou progressista, só que um progressista anti-Lula, ele participava das lives todos os dias, até que uma pessoa que me parece que era conhecida pessoal do Delgado, trouxe para nós a triste história do Delgado. O Delgado era uma pessoa que não tinha esse problema com o PT, não tinha problema com Lula, não tinha problema com ninguém, mas o Delgado, como médico, viu a sua namorada médica largá-lo para namorar um médico cubano. Então isso causou aí esse desespero no Delgado. Obrigado, Lavredi. Olha, um corpo salgado, um corpo bombável tá aqui. Eu não sou o Delgado, sou bem mais inteligente e o Estopinha, não engana. Olha, corpo saudável.
Não é questão de enganar ou não enganar, né? Tem muita gente hoje que acha que pode realmente compreender coisas que estão distantes do seu nível de compreensão, né? Provavelmente você é um daqueles que estava compartilhando vídeos fazendo chacota da Dilma pela questão do estocar o vento, sendo massa de manobra, sem saber que a Dilma falou uma coisa extremamente correta, né? Então, o fato de você não ter um conhecimento suficiente para compreender o que eu falo não significa que eu estou te enganando. Ian Siqueira, mesmo aqui jogando meu jogo, não deixo de ver o Estopa. Obrigado, Ian, muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Pati, produtor cultural, muito obrigado, Pati, produtor cultural. Pati, então, né, que tal ser produtor aí da minha banda de rock, que eu ainda não montei, eu vou montar ainda um dia. Obrigado, Pati, pela participação. E Antônio Leandro, Léo, os candidatos estão te pegando para se eleger 2022. Eu não entendi. E por que está aqui Luciano Costa, né? Tá rolando um quebra-pau, deve ser. Olha, pessoal, então, falando com vocês sobre essa questão dos reviravoltas, né? Reviravolta para lá e reviravolta para cá, deixa eu agradecer o Josiel que está aqui, Josiel Santos. Boa noite, Léo. Já briguei com o acaso, lutei com o coração, levei tapas da saudade, quase morri de solidão. Nada me deixou mais triste do que ver Lula na prisão. Josiel Santos fazendo poesia. Obrigado, Josiel, e eu vou ler novamente, porque merece. Léo, já briguei com o acaso, lutei com o coração, levei tapas da saudade e quase morri na solidão. Nada me deixou mais triste do que ver Lula na prisão. Obrigado, Josiel Santos, pelo carinho. Obviamente, se o Lula tivesse a oportunidade, ele também diria obrigado pelo carinho. Mas ele vai ter essa oportunidade em breve, até porque hoje está bem difícil manter o Lula na prisão, né? Está bem difícil. Mas, enfim, eu queria agradecer a todos vocês que ajudam o meu trabalho. Queria lembrar, vocês podem ajudar também pelas contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo e também através do PayPal, que aí vocês podem ajudar com o cartão de crédito. Pessoal, o que são detalhes importantíssimos a respeito desse novo evento, que é um evento que realmente tem um potencial de derrubar o Bolsonaro? Nós temos eventos cercando por todos os lados. A Vaza Jato perdeu um pouco de foco, porque a Vaza Jato, que estava, obviamente, desestruturando a chegada do Bolsonaro ao poder, ela foi substituída por um evento que desestrutura o Bolsonaro no poder. Então, o Bolsonaro, na intenção de pagar suas promessas de campanha, de pagar quem conseguiu realmente financiar o WhatsApp, Twitter e todo o impulsionamento para colocar o Bolsonaro no poder, Bolsonaro criou condições para que a Amazônia fosse destruída em tempo recorde, né? Isso é o que a gente está vivendo hoje. Só que as repercussões internacionais, elas podem gerar prejuízos maiores do que os lucros que seriam obtidos pela apropriação das terras do Amazonas. E uma coisa importante que a gente precisa levar em conta, hoje já começa um movimento internacional que pode, inclusive, desapropriar a Amazônia do Brasil. Nós temos uma situação na qual ruralistas estão lutando pelo território amazônico, mas esses ruralistas podem chegar numa situação muito mais complexa. Imaginem vocês que o território, essa região, se for realmente... se o Brasil perder essa região, por exemplo, para a comunidade internacional de países, pode ser que alguns ruralistas brasileiros percam o direito de plantar onde eles já plantam. Então, nessa situação, nós temos uma corrida contra o tempo. De um lado, os comerciantes de madeira correndo contra o tempo para cortar a maior quantidade de madeiras que eles podem cortar. Olha, o desmatamento que está acontecendo, o corte de madeiras que está acontecendo nesses primeiros meses do governo Bolsonaro, já deve ser maior do que o corte de madeiras que aconteceu nos últimos 10 anos. O que significa que nesses primeiros 8 meses de Bolsonaro, cortou-se mais madeira na Amazônia do que nos últimos 10 anos. Isso é uma coisa muito complexa para se lidar, porque é mais ou menos assim, pessoal. A madeira, ela tem um valor de mercado altíssimo, mas ela tem um custo muito alto para ser
adquirida. Dentro desse custo está, obviamente, a possibilidade de se responder um crime ambiental. Ou seja, você corta a madeira, você vai ter que enfrentar, obviamente, a possibilidade de você ser preso por cortar essa madeira. O que o Bolsonaro fez para ajudar os ruralistas, ajudar essas pessoas que cortam essa madeira, foi retirar a possibilidade de ser crime ambiental. Ele tirou a fiscalização. Quando ele relaxou a fiscalização, o corte de madeira explodiu. É nessa situação, a gente está tendo agora, em tempo recorde, eles estão, o que os cortadores de madeira estão fazendo? Olha, vamos aproveitar esse período que o Bolsonaro está deixando a gente cortar madeira, para a gente cortar a maior quantidade possível, porque daqui a pouco voltam a fiscalizar. Isso está causando o maior corte de madeiras da região amazônica da história do Brasil. Nós temos também essa situação do Bolsonaro incentivando o que está acontecendo, no sentido de que, olha, vocês devem realmente se apropriar do território amazônico para plantio, para cultivo, porque o território amazônico tem que servir à economia. Nessa situação, obviamente, eles estão queimando tudo na velocidade que eles podem queimar. O que acontece é que dentro do Brasil, nós temos representações interessantíssimas de eleitores do Bolsonaro. Nessa live eu não tenho fanáticos evangélicos. Fanáticos evangélicos, obviamente, acham que eu sou de Satanás, eles não podem sequer ouvir o Leonardo Stoppa falando. Mas nessa live nós temos os micro-opressores, nós temos os pseudo-intelectuais, a gente tem aqui Tony Conceição, Ruth Mick, temos um corpo bombável, essas pessoas que mostram pra gente que não interessa a realidade, não interessa a sensatez, o que interessa é ficar apoiando o Bolsonaro. E nessa brincadeira o Bolsonaro tem conseguido realmente dar sequência nessas coisas, e aí eu falo com vocês quais são os prejuízos que o Brasil pode levar com tudo isso, e dentro desses prejuízos, obviamente a gente já tem aí um abandono do apoio ao Bolsonaro. Os mais prejudicados nessa brincadeira são, obviamente, os agricultores, os produtores rurais brasileiros, porque os produtos exportados pelo Brasil começam a ser embargados fora do Brasil. O que acontece é que um pequeno número de ruralistas, um pequeno número de latifundiários vai se desfrutar da repartição da floresta amazônica, do deserto amazônico. Eles estão transformando a floresta num deserto. Uma pequena quantidade de agricultores que vai dividir, obviamente, esse território da floresta amazônica. Agora, muitos agricultores que não tem nada a ver com o que está acontecendo na floresta amazônica, eles estão perdendo porque o Brasil começa a ser embargado de forma direta e indireta. Direta é quando um país proíbe a importação, indireta é quando o próprio povo faz uma campanha, não consuma produtos brasileiros porque eles estão destruindo a Amazônia. Deixa eu agradecer Josias Ribeiro. Léo, para o Bolsonaro, esse evento mundial de repúdio contra as agressões dele ao meio ambiente pode ser um exemplo do tal marxismo cultural? Olha, Josias Ribeiro, o Bolsonaro não sabe o que é marxismo cultural, Bolsonaro não sabe o que é socialismo, como ele não sabe o que é comunismo. Isso é importante. O detalhe é que o Bolsonaro, ele repudia tudo aquilo que é contra ele com esses argumentos de que é comunismo, que é ideologia de marxismo, tudo ele repudia dessa forma. Isso é uma estratégia interessante porque é o seguinte, durante vários anos, com a finalidade de eleger o PSDB, grandes agências, agências grandes não no sentido de grandiosidade, mas no sentido de número de pessoas e capital, quantidade de dinheiro, várias agências ficaram chuchando dinheiro para colocar na cabeça dos brasileiros que o mal do mundo é o comunismo. O Bolsonaro viaja no lucro dessa dopagem na cabeça do brasileiro. Então hoje, quando o Bolsonaro quer se defender de qualquer coisa, ele fala que o cara que está fazendo aquilo é comunista. Olha, eles não deixam o Brasil usar a região amazônica para desenvolvimento econômico porque são comunistas. É comunismo, é marxismo cultural. Então sim, ele usa, mesmo obviamente que não tenha absolutamente nada a ver com marxismo cultural. É tão somente uma questão ambiental que nem era pauta do Marx, mas infelizmente essa estratégia funciona, né? Essa estratégia de atribuir o título de comunista ou comunismo a tudo aquilo que vai contra os interesses do Bolsonaro e acaba funcionando.
Pati, produtor cultural, deixa eu agradecer aqui no canal Leonardo Estopa. Gostaria de saber qual o sentido de V-tweet do Tony Robbins, solicitando doações em dólar para alimentar os pobres estadunidenses. Achei que era cliques em que o milionário doava para crianças carentes. Pati, eu não sei do que está acontecendo do Tony Robbins. O que eu posso te dizer é que essa situação, olha que interessante, nós temos aqui dentro do Brasil uma propaganda que nos Estados Unidos só existe prosperidade. Agora, o número de pessoas passando fome, o número de pessoas em condições de miséria dentro dos Estados Unidos está crescendo muito mesmo. Deixa eu agradecer. E o Rutmik nos fala sobre a importância de falarmos com os eleitores do Bolsonaro que se não preservarmos a Amazônia, de onde que eles vão tirar o todinho produzido a partir do ornitorrinco amazônico. Então, muito obrigado, Rutmik, por nos lembrar da importância de preservar a Amazônia para permitir que os eleitores do Bolsonaro possam ter acesso aí ao todinho amazônico. Deixa eu trazer para vocês. Agora, pessoal, elementos importantes que aconteceram no dia de hoje. E eu gostaria de falar primeiro sobre esse posicionamento do Gilmar Mendes, não porque o Gilmar Mendes significa algo de bom, nem porque o Gilmar Mendes significa algo de honesto, mas o Gilmar Mendes significa uma coisa que faz muita diferença dentro do Brasil. E 202 Crocs fala que Bolsonaro faz xixi sentado. Olha, devemos Lula um julgamento justo, reconhece Gilmar Mendes. Olha, pessoal, por que eu acho que esse posicionamento do Gilmar Mendes ele é um indicativo interessante? O Gilmar Mendes ele assumiu de uma forma clara essa necessidade de combater os falsos julgamentos da Lava Jato. A gente sabe que Gilmar Mendes não mexe um músculo que não seja para o seu próprio benefício. A gente sabe que Gilmar Mendes não está nem aí para a lei, nem aí para a Constituição. O negócio dele são os interesses dele. Mas o Gilmar Mendes não é um cara que vive do seu cargo de ministro do STF. O Gilmar Mendes ele tem o status de ministro do STF, o poder de ministro do STF, que é bem diferente de precisar do salário de ministro de STF, que para ele é uma mixaria. O Gilmar Mendes ele tem negócios no Brasil. O Gilmar Mendes, além de ter negócios no Brasil, o Gilmar Mendes ele tem uma biografia significativa dentro do mundo jurídico. O que significa para mim esse posicionamento do Gilmar Mendes? É muito mais do que a posição de um ministro do STF que vai julgar o caso do Lula. Esse posicionamento do Gilmar Mendes, ao meu ver, significa de uma forma muito clara o posicionamento da elite brasileira. A elite brasileira já começa a reconhecer que o Lula na cadeia gera muito prejuízo e o Bolsonaro na presidência também gera muito prejuízo. Olha, nós podemos criar uma espécie aí de cálculo, obviamente, uma soma de eventos para que a gente consiga contextualizar a realidade do Brasil. Lula na cadeia é prejuízo, mas Bolsonaro na presidência, que também é prejuízo, aí é muito prejuízo junto. A elite, ela, sem sombra de dúvidas, ela está num degrau bem mais alto da escada econômica. E a gente sabe que quanto mais alto o degrau, mais dolorido é o tombo. Então, obviamente, o Gilmar Mendes ele é um indicativo de que a elite financeira, ela não quer o Lula preso. A elite financeira já começa a perceber que a prisão do Lula significa muito mais do que simplesmente uma oportunidade de fazer uma reforma da Previdência. A prisão do Lula significa uma oportunidade para os Estados Unidos destruírem a soberania nacional, o que acaba não sendo necessário, não sendo interessante para a elite brasileira. É claro que é muito interessante para a elite brasileira tirar os seus direitos como trabalhador, mas não é interessante para a elite brasileira
perder o controle, por exemplo, sobre as empresas dentro do Brasil, porque esse controle vai ser dado à elite dos Estados Unidos. Então a elite de dentro do Brasil já começa a perceber que o Lula preso é prejuízo. Deixa eu agradecer vocês e pedir, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Eu queria agradecer de coração as pessoas que fizeram os clubes, os grupos de WhatsApp. Queria agradecer muito o Anthony, que tem me ajudado bastante. Até, lógico, a Tatiana, tem também Gata Negra, tem também tem o Deadpool, que participa às vezes aí também. Aí precisamos... Eu quero saber onde está o Chocoprint BR, né? O primeiro a sumir foi o... Até esqueci, mas enfim, as pessoas estão desanimando e às vezes estão sumindo. Mas nós precisamos, né, nos unir novamente para conseguir fazer as coisas crescerem, né? Onde está o Glicério, né? Tomara que o Glicério esteja bem, porque o Queiroz a gente não sabe onde está o Queiroz. E eu faço um outro desafio agora, onde está o Glicério? O Glicério sumiu. Eu queria agradecer então vocês pelas participações, pelas ajudas e queria pedir vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Neto Oliveira. Léo, você não acha que a esquerda está cometendo o mesmo erro do PSDB, que queria ver o Lula sangrar na época? Porque não pedem o impeachment do Bolsonaro? Eu vou falar sobre isso, mas eu vou agradecer também Pati, produtor cultural. Talvez STF deveria ser ascensão de carreira jurídica. Pati, tem várias críticas, né? Por que a Pati está falando é o seguinte, pessoal. Seria o STF melhor se ele fosse composto apenas por juízes de carreira? Eu não sei, Pati, porque no Brasil tem uma coisa que é quase regra. Só gente da classe média alta ou das elites que conseguem passar nos concursos da magistratura, o que significa que a gente não teria representantes do povo, representantes com coração de povo dentro do Poder Judiciário. Essa é uma crítica. O critério para ser do STF é o grande saber jurídico. Então significa que não é necessariamente... O caráter dessas pessoas do STF não está ligado ao concurso público. O caráter está ligado ao pertencimento a uma classe alta. O que acontece é que é muito difícil... Olha, o que acontece é o seguinte, pessoal. Olha, a maioria das pessoas, elas sonham com a ascensão social. O que acontece hoje no Brasil é o resultado disso. Por exemplo, o que faz Tony Conceição, Ruth Mick e Corpo Saudável, que são pessoas que a gente sabe que são pessoas pobres, mas elas estão aqui sempre se posicionando por projetos políticos contra os pobres. É uma necessidade de se sentir na camada imediatamente superior. É mais ou menos assim, a pessoa que é assalariado, ele é assalariado, trabalha no chão de fábrica como sendo, digamos que o cargo mais baixo em hierarquia. Eu não falo ser humano mais baixo, que não existe ser humano melhor que o outro, mas existem cargos melhores que os outros. Então vamos imaginar que o cara trabalha no chão de fábrica no cargo mais baixo. Todas as vezes que tem aí o sino da hora do lanche, né, da hora do almoço, o sonho desse cara do cargo mais baixo é conseguir se relacionar com os imediatamente superiores, que são os supervisores. Assim como o sonho dos supervisores é que, no lugar de estar na mesa do supervisor, ele quer sair para a mesa dos gerentes, por exemplo. Isso acontece na sociedade. O pobre, ele tem aquele sonho de pertencer à classe imediatamente superior. Então, o que o cara faz? Ele compra um carro financiado sem ter condições de pagar, para ele chegar com aquele carro novo e as pessoas imaginarem que ele é um cara rico. Essa é a realidade. E nessa situação, a gente vive uma coisa bem complexa, né? Os pobres estão defendendo políticas que somente interessam aos ricos porque eles não querem admitir que são pobres. Isso funcionou muito bem, essa dopagem funcionou muito bem no Brasil. E é por isso que uma das coisas que a gente mais utiliza nesse momento para criticar a postura dessas pessoas é o pobre de direita, é o pobre que se acha representado pelas políticas dos ricos. Mas infelizmente, né, obviamente, esses pobres vão ser bem prejudicados.
né? Agora, essa questão aí da esquerda, Neto Oliveira, eu faço muita questão de falar, até porque quando eu falo sobre essa postura da esquerda, eu falo xingando, falo bravo, que é o seguinte, para eu explicar para vocês a postura da esquerda, eu preciso não ser hipócrita. É muito importante não ser hipócrita. Olha, pessoal, uma coisa é fazer a coisa certa. Outra coisa é admitir os sentimentos humanos. Deixa eu agradecer aqui Marcelo Souza. Léo, é possível alguma fala de Palocci contra Lula e Dilma e PT serem verdadeiras? Pois o Lula chama de amigo chegando e foi seu ministro mais importante. Marcelo Souza. Olha, Marcelo, o que eu vejo no Palocci é uma pessoa que talvez acabou disparando contra o Lula e contra a Dilma, porque talvez ele imaginava que o Lula e a Dilma poderiam salvá-lo. E o que eu vejo ali é, obviamente, um cara chantageado, mas eu vejo também, além de um cara chantageado, que precisava de ter uma oportunidade para sair da cadeia, que não aguentava mais ficar na cadeia, eu vejo também um camarada, digamos que com orgulho ferido. Parece que ele se sente abandonado. Eu acho que o Palocci não falaria alguma coisa verdadeira. Sabe por quê? É muito interessante ao Palocci contar mentiras para ele depois ter isso como trunfo para desmoralizar a Lava Jato. Vamos nos imaginar nesse momento, pessoal, numa situação em que, imagine você no lugar do Palocci. Você no lugar do Palocci, você teria um verdadeiro inimigo. Quem é o verdadeiro inimigo? É o Sérgio Moro e o Dallagnol, por exemplo. Esses são os verdadeiros inimigos. O verdadeiro inimigo não é o Lula. Então, o que você falaria? Você inventaria uma história para entregar uma história, porque eles querem uma história, para você mesmo ter condições de falar, eu tive que inventar essa história para sair da cadeia no futuro, porque as coisas estão virando e alguns delatores estão chegando e estão falando isso na lata. Eu não acho que ele falaria alguma coisa verdadeira, não. Até porque eu não estou dizendo que não exista, mas eu não acho que ele falaria alguma coisa verdadeira, não. Bom, e eu gosto muito de comentários de um corpo bombável, porque, vejam bem, um corpo bombável, ele mostra pra gente um retrato do que é o eleitor do Bolsonaro. Olha que interessante. O corpo bombável, eles nos mostra que eles tomam essas atitudes porque eles não sabem de absolutamente nada. Ele fala tanta besteira, 16 anos de PT, não são 16 anos de PT, já começa com uma hipocrisia, né? Obviamente, durante os 4 últimos anos, o que a gente teve foi um boicote contra o governo da ex-presidenta Dilma, lembrando que a Dilma fechou o seu primeiro mandato com o menor desemprego da história, mas vamos lá. E a evolução econômica tem prazo de validade, não tem uma estrutura econômica duradoura. Olha, pode até não ter uma estrutura econômica duradoura, mas ela durou enquanto o PT pôde governar. Que estranho, né? Olha que interessante. Um corpo saudável não tem uma estrutura econômica duradoura, mas durante os 3 mandatos do PT, antes de começarem as campanhas para destruir a economia, e obviamente a gente teve uma crise econômica mundial, ela foi duradoura. Esse é o primeiro ponto. E uma coisa que talvez você não saiba, durante esse período, a estrutura econômica do governo, ela acumulou divisas internacionais, uma quantidade tão grande, mas tão grande, que são essas divisas que vão sustentar a continuidade do governo Guedes. Então, isso mostra pra gente a fragilidade de conhecimento dos eleitores do Bolsonaro. E é essa fragilidade que eu estou constantemente denunciando aqui, pessoal. É exatamente porque essas pessoas não sabem das coisas, essas pessoas não têm noções, noção de política, noção de valores, noção do que realmente são, do que é o acúmulo de divisas internacionais que o Brasil teve durante os últimos anos, que essas pessoas falam essas bobeiras. Então, quando a gente vê uma pessoa falando que o PT governou por 16 anos, a gente pensa, mas espera aí, todo o governo Temer, todas as políticas do governo Temer estão sendo continuadas pelo governo Bolsonaro. Como é que você pode considerar? Então quer dizer que o PT continua com... O que eu vejo é que o fracasso do Bolsonaro vai ser atribuído ao PT. Daqui a pouquinho vocês vão falar, daqui a pouquinho o corpo bombável vai falar, o Bolsonaro
né, o Bolsonaro deu errado porque era PT. Não dá, né, cara? Lavredi, quanta nobreza e comprometimento sério do nosso presidente, cujas palavras não incluem piadinhas esdrúxulas, como sempre faz o Bozo. Gostei de assistir no DCM, só gostaria de ver você e o Atuti lá. Então, Lavredi, o que foi essa entrevista, essa primeira entrevista do Brasil 247? Essa primeira entrevista foi uma entrevista que fez questão de chamar os jornalistas tradicionais, jornalistas realmente de cabeça branca, pessoas, digamos que com a idade semelhante à idade do Lula. Aí eu já fiz até uma campanha já no 247, falou, agora tem que ter mais uma entrevista com o ex-presidente Lula, agora é com a nova safra de jornalistas, né? Então, o próprio Léo Atuti, que obviamente, o Léo Atuti é novo também, perto dos tradicionais, ele se colocou de fora, até porque ele identifica a necessidade dessa tradição do jornalismo lá presente com o ex-presidente Lula para fazer realmente um trabalho estruturado em competência edificada ao longo de muitos anos. Então, por isso que nós tivemos essa primeira entrevista do Brasil 247 com o ex-presidente Lula, com esses tradicionais. Mas a próxima pode ser que eu esteja lá. Obrigado, Lavredi, pelo carinho, obrigado pelo superchat. Lembrando, pessoal, queria agradecer muito vocês que ajudam com o superchat, e lembrando que vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E você ajuda demais se você compartilhar esse trabalho. Então, muito obrigado mesmo pelos compartilhamentos, muito obrigado por convidar pessoas. Eu pedi ontem no Twitter que convidassem pessoas para assistirem a entrevista do Lula. Muito obrigado para vocês que convidaram, eu agradeço de coração. E deixa eu agradecer aqui Sérgio Emanuel Teixeira de Freitas, trabalho no chão de fábrica, falo isso e me xinga. Deixa eu... Shirley Barros, Léo, panelaço no condomínio da Barra da Tijuca. Obrigado, Shirley Barrios. Olha que interessante, panelaço no condomínio da Barra da Tijuca. Né? Ou seja, é o que eu falava há poucos segundos. A gente tem um sinal de que a elite estourou. A elite não aguenta mais. Obrigado, Shirley Barrios. Eu estou tentando. E muito obrigado, Sérgio Emanuel Teixeira. Se eu entendi corretamente, você quis dizer, Sérgio Emanuel Teixeira de Freitas, que o trabalho, eu fiz alguma referência que diminua o trabalho do chão de fábrica, e não é bem isso, né? Eu sou, obviamente, eu como engenheiro, o meu local natural de trabalho é no chão de fábrica, e eu queria, inclusive, mostrar para vocês as minhas mãos aqui, que estão sujas de espuma expansível, porque hoje eu fiquei o dia inteiro fazendo instalação elétrica, colando caixinha, então eu também trabalho no chão de fábrica, Sérgio Manuel. O que eu quis dizer é que existe uma óbvia hierarquia. Né? Tem os trabalhadores do chão de fábrica que são os menores em termos financeiros, e depois tem os supervisores e etc. Então eu fiz uma analogia. Eu não estou xingando ninguém por isso. Vou mostrar aqui mais uma vez para que vocês consigam ver o que é a mão de um trabalhador de chão de fábrica. E aí vocês vão falar, pô, esse cara é irresponsável, que ele tinha que estar usando luvas, né? Eu sei, mas no final das contas, na correria a gente tira a luva e tal, e vai e cola a mão também com a espuma. Deixa eu agradecer aqui, especialista federal. Léo, boa noite. Enquanto o povo batia panela hoje contra o Bolsonaro, os que ainda o apoiam catavam cocô, que é tudo que sai da boca dele. Estranho, né? Estranho imaginar que tem pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, porque as coisas estão cada vez piores no Brasil e a gente tem, pessoal, pessoas que apoiam o Bolsonaro. Deixa eu ver se eu consigo... Esse aqui é do canal... Do lado de cá é do canal Leonardo Stop. Eu vou ver se eu consigo voltar aqui no... Porque eu vi que uma pessoa me mandou uma pergunta que eu achei super interessante, merecedora de... merecedora de uma explicação maior. Mas agora... E eu queria pedir para vocês, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Deixa eu liberar aqui. E deixa eu agradecer mais uma vez aqui o Lavredi. Muito obrigado, Lavredi. E deixa eu ver se eu consigo achar aqui qual que foi aquele comentário. Deixa eu...
Oséias Rodrigues de Lima. Léo, estamos vivenciando a maior catástrofe da história do Brasil, com esse maluco no governo, aparelhando o Estado e massacrando os mais pobres com sua doutrina de ódio e sangue implantados aqui. E essa catástrofe, Oséias, essa catástrofe, ela me dá muito medo, porque ela não é uma catástrofe que a gente pode dizer que é uma catástrofe tão somente do Brasil. Ela é uma catástrofe que está atingindo o mundo inteiro. É uma catástrofe bem perigosa. Então hoje, quando a gente pensa, estamos sim vivendo a maior catástrofe. O de carreira, deve ser desembargador de carreira, Adroaldo Fabrício, no RS, foi diretor-presidente há 20 anos atrás e escreveu na revista de jurisprudência no RS e estava quase chegando ao STF. Rejeitado por criticar o mecanismo do STF, ficou na história. Então, Paty, obviamente o que você fala é uma coisa que merece sim, né, merece sim essa atenção, né? Mas assim, o que acontece, né? Hoje a gente tem essa política de indicação para o STF através o presidente indica para o STF, a gente tem essa política que é uma política contestável, e essa política, ela é a política constitucional, não é? E eu vou contar para vocês que eu não estou conseguindo achar nesse momento o que eu estou procurando, porque o YouTube mudou para um tal de YouTube Beta, Estúdio Beta, e porque tá nesse Estúdio Beta eu não consigo mais encontrar as coisas. Ah, meu Deus. Né? Então, essas coisas, assim, eu não sei se é porque eu sou mais velho, mas todas as vezes que modificam qualquer recurso, toda vez que modificam qualquer recurso, eu me perco. Então, eu peço desculpas, eu realmente esqueci qual que é o recurso que eu estava procurando aqui. Eu estava procurando aqui um comentário, superchat que eu perdi, e o YouTube Beta, ele não me permite acessar as coisas mais. Então, o YouTube, muito obrigado por ter me obrigado a ter o YouTube Beta, né, que é sem dúvidas a maior porcaria inventada pelo YouTube, né? Deve ser muito bom, desde que não fosse ruim. E deixa eu ver aqui o que fala aqui no canal, do lado de cá, no canal do Estopa. Anselmo dos Santos, William Bonner não dorme sem pensar no Lula. O corpo bombado também. Carlos Lenin Guerra. Léo, por que o Bolsonaro fez um pronunciamento mais moderado hoje? Terá sido escrito por alguém de esquerda pelo teor racional do texto? Carlos Lenin Guerra. Carlos, sabia que o tom racional do texto é a regra? Eles usam o tom radicalzinho, Carlos, para fazerem um personagem enérgico que resolve as coisas. Imaginem vocês que pessoas do tipo Silas Malafaia, que são, obviamente, não são pastores de Deus, para mim são satanistas, né? Mas eles falam assim, ó, mas eu não sei o que, hein? Mas como assim? Né? Antigamente, o personagem do pastor era aquele cara extremamente tranquilo, irmão, com Jesus no coração e o talão de cheque na mão, vamos louvar o Senhor. Antigamente era aquela coisa totalmente serena. E, no entanto, a gente tem um Silas Malafaia que eu não sei o que, hein? Quem que é que eu não sei o que de não sei o que? E fica lá xingando a homossexual, naquele radicalismo todo. Sabe por quê? Porque funciona, Carlos, funciona. Então, esse discursinho enérgico, por ele funcionar, eles adotam. Só que o detalhe é que o discursinho enérgico não está funcionando mais. Então, o que eu consigo pensar nesse momento é que o Bolsonaro abandonou o discursinho enérgico porque o discursinho enérgico não está funcionando mais, né? O que eu consigo ver é isso aí. Seria escrito por outra pessoa? Sim. Eu não acho que o Bolsonaro escreve os próprios discursos, até porque o Bolsonaro não tem condições de comunicar nada de bom. Ele só consegue comunicar promessas de ignorâncias, promessas estranhas.
Então, foi escrito por outra pessoa, mas a mudança do tom, a gente pode considerar a mudança do tom como sendo uma coisa natural do que aconteceu, né? Rodou a viabilidade desse tipo de ignorância. Então, deixa eu agradecer aqui, muito obrigado mais uma vez, Pati Produtor Cultural, pelo superchat. E o Sérgio Emanuel Teixeira Freitas, ele está explicando aqui. Os colegas de chão de fábrica que o xingam, provavelmente, por ter um posicionamento de esquerda, né? Deixa eu ver aqui. Agora sim eu tô conseguindo... Agora sim eu tô conseguindo ler aqui os comentários. E eu queria agradecer mais uma vez o Sérgio. E deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo ver aquele comentário que eu perdi e eu falei que seria... Eu gosto de falar sobre essas coisas aqui, ó. O Neto Oliveira, ele faz uma pergunta, daquelas perguntas que eu gosto de resolver. Tá aqui, ó, Neto Oliveira. Neto Oliveira disse, Léo, você não acha que a esquerda está cometendo o mesmo erro do PSDB que queria ver o Lula sangrar na época? Por que não pedem o impeachment do Bolsonaro, né? Então, a pergunta dele é uma pergunta que eu gosto de responder, que é uma pergunta do tipo, por que a esquerda não pede o impeachment do Bolsonaro? Neto, por fins políticos. Para eu responder essa pergunta, eu preciso separar o Leonardo Stoppa consciente, o Leonardo Stoppa cidadão brasileiro que tem amor ao próximo, o Leonardo Stoppa progressista que quer o bem de todos, do Leonardo Stoppa babaca que existe em mim. Dentro de todos nós existe, obviamente, um babaca e existe um ser humano que tem amor ao próximo. O detalhe é o tamanho de cada um. Num Bolsonaro, o ser humano que tem amor ao próximo é obviamente minúsculo, só consegue ter amor aos próprios filhos. Esse é o detalhe, a diferença é essa. Então, num liberal, o ser humano que tem amor ao próximo é muito pequeno. Então, para responder essa pergunta do Neto Oliveira, eu preciso deixar crescer, primeiramente, o Leonardo Stoppa babaca e falar com vocês. Olha, como um babaca, eu diria que a melhor coisa que aconteceu foi a eleição do Bolsonaro. Imaginem pro Leonardo Stoppa babaca que ficou durante 3 anos avisando, não votem no Bolsonaro, apontando erros do Bolsonaro, e o Bolsonaro foi eleito. Então, o Leonardo Stoppa babaca percebe que realmente tudo que ele falou que o Bolsonaro faria, o Bolsonaro está fazendo. A destruição da Amazônia é uma coisa que eu falei muitas vezes. Então a gente percebe que hoje o eleitor do Bolsonaro, ele carrega nas costas a culpa de ter feito isso. Imaginem vocês que eu tenho vários parentes tortos, né? Eu falei com vocês, parente direto, eu não lembro de nenhum, né, da família Rocha ou da família Stoppa, eu não lembro de nenhum ter votado no Bolsonaro. Mas parente torto, né? Parente da Jennifer, por exemplo, várias pessoas que votaram no Bolsonaro, principalmente por essa questão de igreja, e são pessoas que eu tentava explicar que essas coisas não faziam sentido, são pessoas que eu tentava dizer tudo aquilo que eu já dizia há 3 anos, e eram pessoas que me ignoravam. Então, olhem o seguinte, para o Leonardo Stoppa babaca, não há nada mais prazeroso do que ver essas pessoas agora se escondendo do que elas fizeram. Essas pessoas hoje se escondem de terem votado no Bolsonaro. Aqui em Ponte Nova, às vezes eu olho para os conhecidos que ficaram postando coisa do Bolsonaro e dou só aquela olhadinha assim, o cara já passa vergonha. Eu sinto a vergonha nos olhos das pessoas. Aqui em Ponte Nova, o cara que na reta final ele realmente se sentiu o bambambam, que ele ia bombar apoiando o Bolsonaro. Hoje ele tem milhões de desculpas para falar que não, que o PSL, no final das contas, ele descobriu que o PSL estava envolvido em corrupção, que a esposa dele foi chamada para ser candidata, para entrar no esquema, mas ele não quis. Mentira, mentira.
Tá todo mundo hoje passando vergonha. Então, pro babaca que existe em mim, a melhor coisa que aconteceu, Neto Oliveira, foi a eleição do Bolsonaro. Porque com a eleição do Bolsonaro, eu posso olhar e falar, eu avisei. Eu posso repetir, eu avisei. Eu posso dizer de novo, eu avisei. Agora imaginem se além de babaca eu fosse candidato a alguma coisa. Se além de babaca eu fosse candidato, eu poderia hoje estar torcendo para que o Bolsonaro ficasse até 2022 para provar por A mais B que eu sempre estive certo. E mais, hoje eu já poderia estar fazendo minha campanha prometendo a reconstrução da floresta amazônica. Olha que perfeito, olha que perfeito. Imaginem que o Leonardo Stupa babaca, que não luta contra o Bolsonaro, ele só aponta os erros do Bolsonaro, ele não luta pela educação do povo, ele só aponta os erros do Bolsonaro para mostrar que eu sei criticar. Aí imaginem vocês, eu, se for eleito em 2022, vou trazer de volta o direito da aposentadoria, eu vou lutar para que essa reforma da Previdência seja anulada. Eu vou lutar para que a reforma trabalhista seja anulada. Eu vou lutar para trazer de volta o pré-sal para investir na saúde e na educação. A melhor coisa que tem para um político de esquerda é o Bolsonaro no poder, Neto. Por quê? A melhor coisa que tem para uma pessoa que vende comida é o outro estar com fome. Então, se o outro está com fome e tem dinheiro, condição perfeita. Ou seja, o outro está com fome e tem voto, condição perfeita para os candidatos que criticam o Bolsonaro. Então hoje, os candidatos que criticam o Bolsonaro não querem o Bolsonaro fora. Não há possibilidade do Bolsonaro dar certo. No início existia aquele pequeno medo na esquerda de que o Bolsonaro realmente conseguisse mostrar serviço. Existia um medo. Hoje não existe isso mais. Hoje, olha, no início eles cogitavam o impeachment do Bolsonaro. No início. Por quê? Porque no início existia nos políticos de esquerda o pequeno medo de que Bolsonaro desse certo e mostrasse serviço. Hoje a esquerda tem medo do impeachment do Bolsonaro porque a esquerda tem medo do Bolsonaro cair e o Mourão mostrar serviço. Isso são os políticos de esquerda. Não todos, claro que não todos. Os políticos de esquerda, eles têm medo de que o Bolsonaro saia e o governo entre no eixo. Os políticos de esquerda, eles hoje desfrutam o fato de que o Bolsonaro não conseguiu fazer uma coisa boa para o Brasil. Por mais que os eleitores do Bolsonaro fiquem dizendo, não, o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo. No fundo, ele não fez. Essa é a realidade. Então não adianta nada eu virar e falar, eu ganhei na loteria, eu sou rico. Eu não sou. E essa é a realidade do eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro ele pode vir aqui na live e falar, agora o Brasil está com o melhor risco Brasil da história, geração de empregos, a economia está bombando, mas não está. Não está. Os números mostram que não está. Então, tecnicamente falando, o Bolsonaro ele é a melhor propaganda para a esquerda. Os políticos de esquerda não vão pedir o impeachment do Bolsonaro, Neto Oliveira, porque o Bolsonaro está fazendo campanha para a esquerda fora do período eleitoral. A melhor forma de você fazer, se você tem 2 produtos, vamos imaginar que no Brasil existem apenas 2 tipos de carro. No Brasil só tem 2 carros. O Fiat Uno e o Volkswagen Gol. Mas nenhum carro é vendido no Brasil. Tem 2 formas de você fazer propaganda do Fiat Uno. Uma das formas de você fazer propaganda do Fiat Uno, pensem nisso, só vendem 2 carros no Brasil, Fiat Uno e Gol. Uma forma de você fazer propaganda do Fiat Uno é mostrando as vantagens que o Fiat Uno tem e falando que o Fiat Uno vai ser melhor que o Gol. A outra forma é mostrar um monte de vídeo com o Gol pegando fogo. Ou seja, o Gol pega fogo. Você fez a propaganda do Fiat Uno do mesmo jeito porque ninguém vai querer comprar um carro que pega fogo. E essa é a realidade que a gente está vivendo hoje no Brasil. Hoje nós temos uma realidade na qual o Bolsonaro é um carro que pega fogo. O Bolsonaro dá errado. Então, durante o máximo de tempo, vamos lembrar do exemplo que eu dei. Enquanto a Fiat tiver os carros concorrentes pegando fogo espontaneamente, isso saindo na televisão direto,
A Fiat não precisa fazer propaganda nenhuma. E aí eu pergunto para vocês, tem só 2 fábricas de carro no Brasil, só 2 fábricas de carro no Brasil, e essas 2 fábricas de carro fazem 2 carros. Uma faz Fiat, a outra faz o Gol. Se o Gol, que é concorrente da Fiat, está pegando fogo constantemente, você acha que a Fiat vai querer fechar a concorrente que pega fogo para entrar um concorrente que dá certo? Não. Enquanto o concorrente da Fiat, que é só o Gol, estiver pegando fogo e estiver se queimando sozinho, é fantástico para a Fiat. Ela tem certeza que na próxima compra o cara vai escolher um Fiat. O que a esquerda percebe nesse momento através do Brasil vendo o Bolsonaro dando errado? A próxima eleição, obviamente, vai ser da esquerda. E o Bolsonaro, ele consegue contaminar eleições ao redor de todo o Brasil. O Bolsonaro é um dos responsáveis pela possível derrota do Macri na Argentina. O Bolsonaro é necessário para a política de esquerda, mas para nós não. Nós, como cidadãos comuns, nós, como pessoas comuns que precisamos respirar um ar de qualidade, beber uma água de qualidade, ter um lugar para morar e ter trabalho, a gente precisa do Bolsonaro fora. Então a gente tem que pressionar para que, de uma forma ou de outra, um impeachment contra o Bolsonaro seja protocolado. Eu tenho esperança que o presidente da OAB, de repente, protocole um impeachment contra o Bolsonaro. Porque é uma pessoa conhecida, uma liderança conhecida, que está surgindo aí, e talvez ele faça esse importante passo pela democracia brasileira. Já que o Bolsonaro é o melhor amigo dos políticos de esquerda, porque a melhor divulgação dos políticos de esquerda é a direita botando fogo no Brasil, pode ser que a OAB, de repente, protocole um pedido de impeachment para o Bolsonaro, né? Talvez seja essa a nossa saída. Deixa eu agradecer aqui do lado de cá, Paulo Lima, trazer organizadores dos protestos na Argentina para o levante contra a direita, tambores e bandeiras para animar, dar ritmo e servir como comunicação. Obrigado, Paulo Lima, pelo superchat, obrigado pela participação. Deixa eu ver se passou algum em branco aqui, não passou do lado de cá. Deixa eu agradecer também aqui no canal do Estopa, deixa eu ver se passou algum superchat fujão aqui. Tem aqui Sérgio Emanuel Teixeira de Freitas, que fala meus colegas que me xingam. Então, pessoal, vai aquele videozinho, daqui a pouco eu volto. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e isso não acontece. Aqui no Brasil a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não... Pessoal, eu estou reparando aqui as conversas e eu vi que uma pessoa falou que o Bolsonaro é um presidente escolhido por Deus. Eu queria lembrar que Deus escolheu uma a uma todas as pragas do Egito. Então, não é impossível que o Bolsonaro tenha sido realmente escolhido por Deus. Obviamente com uma eficiência muito maior que todas as pragas do Egito juntas. Então,
Deus realmente ficou muito, mas muito mais nervoso do que estava antigamente, né? E afinal de contas, nós temos uma situação na qual as igrejas evangélicas, entre aspas, do Brasil, usaram o nome de Deus para criar impérios, usaram o nome de Deus para criar patrimônio, para dominar pessoas. Nada mais justo que Deus mandasse, a exemplo do que ele fez com o Egito no passado, mandando pragas, né, diferentes, ele mandasse uma praga também para o Brasil. Então não duvidem que tenha sido realmente o Bolsonaro escolhido por Deus, né? Lembramos que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, Deus mandou o dilúvio, Deus mandou as pragas do Egito, Deus mandou o Bolsonaro. Então, não é tudo que Deus manda que são coisas boas. Deixa eu agradecer do lado de cá. Muito obrigado, Pati, produtor cultural. A bio dele pública. Estou surpresa com o TRF4 dissonante. Sucesso para vocês e espero o ex-presidente Lula fique inocentado. CF ordenamento jurídico atual. Você estuda direito. Boa sorte. Obrigado, Pati. Pati, muito obrigado por ter me lembrado que eu estudo direito, que eu tenho que fazer com vocês uma... Eu vou comemorar com vocês nesse momento uma coisa que aconteceu que eu considero muito interessante, né? Principalmente porque eu estudo direito lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. A Ambra College, que é onde eu estudo direito, hoje... Deixa eu agradecer. Vou colocar aqui, porque a galera que normalmente eu gosto de compartilhar com as pessoas. Pessoal, eu estudo direito na Ambra College. Lá nos Estados Unidos existem, obviamente, os níveis de instituições de ensino. E o college é como se fosse uma faculdade brasileira. E a Ambra acaba de ser credenciada como university, que significa que agora ela deixa de ser, né, esse nível college e passa para o nível, né, o topo, né, das instituições de ensino. Então, parabéns para a Ambra, muito obrigado pelo empenho, porque, olha, o empenho desse pessoal da Ambra é uma coisa fantástica. Os professores, obviamente, brasileiros, fazem um trabalho com muito carinho, um trabalho muito bom, e eu falo com vocês, quem tiver tempo disponível para aproveitar esse momento estudando, eu indico demais a Ambra. E eu falo, grande parte da minha capacidade de argumentação, ela veio exatamente porque a Ambra, ela obriga as pessoas assim, as pessoas são avaliadas pela argumentação, então você vai desenvolvendo uma capacidade de argumentação. E agora a Ambra abriu outros cursos de mestrado, né? A Ambra tem vários bacharelados, entre eles o bacharelado em Direito. Agora ela abriu outros cursos de mestrado, além do mestrado em Direito, eu faço também o mestrado em Direito pela Ambra. E, né, com esse grande número aí de cursos de mestrado, a Ambra agora foi promovida aí à universidade, de faculdade à universidade. Eu nem sei se eu posso falar isso porque isso rolou dentro do chat do grupo da universidade, não da faculdade, agora da universidade. Mas se eu não puder, desculpa aí, pessoal, mas eu fiquei muito feliz mesmo. Meus diplomas agora vão vir de uma universidade americana. Então, muito obrigado. Deixa eu agradecer aqui. Então, Pati, o que... a bio dele pública, estou surpresa com o TRF. Exatamente, olha, Pati, né, então falando em termos de direito, quando a gente percebe o que o TRF4 fez, a gente vê o que os juízes são capazes. Mas, Pati, deixa eu te convidar para ver um trabalho meu que eu fiz para a Ambra. Eu vou colocar aqui para vocês, quem é da área de direito, né, eu queria até convidar, quem aí tiver LinkedIn, pessoal, me adicionem no LinkedIn, porque eu vou começar a fazer umas postagens mais acadêmicas, coisas mais profissional, mais acadêmica no LinkedIn. Eu estou crescendo meu LinkedIn para isso. Eu queria convidar vocês para conhecerem alguns artigos meus. A ideia era fazer, obviamente, um site de notícias, mas eu não consigo, né? E nesse momento eu até chamo aquela pirâmide das necessidades de Maslow. Eu tenho hoje assim, seria muito importante que eu conseguisse escrever artigos, que eu conseguisse realmente fazer mais vídeos, mas eu estou lutando agora para ter a base da pirâmide das necessidades de Maslow, que é moradia. Eu estou lutando, né, vou mostrar mais uma vez aqui, eu estou lutando desesperadamente para conseguir terminar a reforma do apartamento que eu estou morando. Então, nessa correria, eu não consigo escrever artigos, eu não consigo fazer muitas coisas, mas meus trabalhos acadêmicos estão nessa página aqui, que é simplesmente leonardoestupa.com.br. Pati, A Matemática do Direito, eu percebi que você é uma pessoa da área de direito, eu queria te convidar para ler esse artigo.
Esse artigo eu fiz, obviamente, antes da Vaza Jato, e nesse artigo eu já falava já sobre tudo que está acontecendo na Lava Jato, em especial da compra de decisões judiciais através das palestras. Eu coloco como os juízes são levados a tomar decisões pelos próprios interesses e como eles buscam nas leis e na Constituição apenas o fundamento para aquilo que eles já decidiram. Então, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Paty. Muito obrigado, Sueli Resistência. Léo, os bolsominions, numa intervenção no Brasil com outros países, eles irão enfrentar com arminhas que o Bozo liberou e o exército com armas de 2 horas de guerrilha para encarar. Sueli Resistência, não. O que aconteceria, obviamente, no caso de uma intervenção de outros países no Brasil, eu não acredito que ela chegue a acontecer, porque nos primeiros embargos oficiais o Bolsonaro cai. Essa é a minha opinião. O Bolsonaro não é um cara forte o suficiente para se segurar no poder quando o Brasil for embargado oficialmente. Vamos imaginar que os produtos brasileiros são oficialmente embargados na Europa. Acabou, Bolsonaro cai. Então, o ponto, né, que a gente precisa levar nesse ponto é, eu não imagino que a gente chegue para uma guerra armada nesse sentido, mas se a gente tiver qualquer tipo de guerra de verdade, os primeiros a se esconderem dentro de casa serão os bolsominions, que eles são covardes. São covardes. Eles só têm coragem de fazer arminha para quem está desarmado. Obviamente eles vão ficar escondidos dentro de casa e são nossos soldados trabalhadores que, obviamente, enfrentariam qualquer guerra em nome dos bolsominions. Então, quando o Renato Russo fala que não protege o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão, e o que ele está dizendo é isso mesmo. Que, olha, o playboy, o riquinho, ele quer alguém para fazer o trabalho sujo para ele. O eleitor do Bolsonaro, o cidadão de bem, ele quer que alguém faça o trabalho pesado, o trabalho de risco para ele. Ele não vai se colocar nessa situação. Ele vai usar a arminha dele para oprimir o vizinho que ele sabe que não tem arma. Ele jamais usaria a arminha dele para enfrentar uma outra pessoa que ele sabe que está armada. Sabe por quê, Sueli? Porque ele é covarde. Covarde. A pessoa que vota no Bolsonaro, ela vota no Bolsonaro porque ela precisa de alguém para ser o opressor na frente dela. E uma vez eu fiz um vídeo, infelizmente eu usei a imagem do Guilherme Rocker e ele não gostou nada porque eu atribuí a imagem dele a um eleitor do Bolsonaro, mas eu fiz um vídeo sobre o perfil psicológico do eleitor do Bolsonaro. E o que eu consigo ver no perfil psicológico do eleitor do Bolsonaro é uma pessoa que obviamente teve frustrações na vida, não conseguiu superar essas frustrações e por causa dessas frustrações que se tornaram traumas, essa pessoa precisa de um opressor na frente dela para ela conseguir, obviamente, ser alguém. Então o cara que às vezes sofria bullying na escola porque era o bobão da escola, o cara que na escola não conseguia, entre aspas, pegar as menininhas, esse cara se torna um eleitor do Bolsonaro porque ele cresceu revoltadinho, cheio de complexos. Então, obviamente, assim, do fanático eu não falo, né, pessoal? O fanático, se o pastor mandar votar numa ovelha, o fanático vota. Se o pastor mandar votar no macaco, o fanático vota. Se o pastor mandar votar num cachorro, o fanático vota. O que eu tô falando, obviamente, são das pessoas que têm um pouco de raciocínio e essas pessoas usam esse pouco de raciocínio para tentarem matar um trauma que elas têm. Essas pessoas vivem um trauma de muito tempo e essas pessoas precisam de uma forma ou de outra combater esse trauma. Como que essas pessoas fazem para combater esse trauma? Conseguem colocar na frente delas um opressor. Você quer ter uma ideia de como isso é uma coisa que faz sentido? Todos nós aqui passamos pelo momento do curso de ensino médio, ou seja, o momento que a gente estava na escola, a gente teve, obviamente, aula sobre a Segunda Guerra Mundial. E a aula sobre a Segunda Guerra Mundial, ela assusta muitas pessoas porque o Hitler é vendido como um tirano maligno, covarde, cruel, e todo mundo vê a foto do Hitler no livro de história com a suástica. Todos nós tivemos uma experiência de ver um coleguinha do mal desenhando a suástica para todo lado, não é? Sim, é o cara mais tímido, é o cara que tem maior dificuldade de comunicação, é o cara que tem mais problemas com todo mundo, com tudo. Ele usa a suástica do Hitler como escudo para falar, eu sou mal. Hoje os eleitores do Bolsonaro fazem a mesma coisa. Eles usam essa ideia de que eles são menininhos maus e com essa ideia de que eles são
menininhos maus, eles acabam passando vergonha, porque eles não são menininhos maus, eles são menininhos bobos. Deixa eu agradecer Lavredi e mundo inteiro protestando contra incêndios no Amazonas, repudiando declarações do Bolsonaro, ameaçam boicotar produtos agrícolas brasileiros. Lavredi, exatamente, nós já temos então hoje esse processo de boicote indireto e agora nós podemos passar para o boicote direto, que é quando os países declaram boicote, aí o produto nem pode entrar. Hoje os produtos entram e eles começam a boicotar esses produtos. Podemos chegar no momento em que os produtos nem vão poder entrar mais nesses países. Então, pessoal, muito obrigado. Eu volto amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal com o Léo Estupa.